Olá, seja bem-vindo ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um desempenho com sucesso e vitórias. Eu sou Raul Rodrigues, professor de matemática, e hoje vamos estudar sobre quadriláteros. Os conteúdos são de acordo com a matriz do Enem. Vamos lá? Então, em matemática e também na geometria, a gente estuda quadriláteros. O que é um quadrilátero, né? Vamos entender ali, primeiro, ligado a qual habilidade que está esse conteúdo. Ó, quadrilátero está ligado à habilidade 7. A habilidade 7 do Enem é identificar características de figuras planas ou espaciais. E também a habilidade 8, resolver situações, problemas que envolvam conhecimentos geométricos de espaço e formas, beleza? Então vamos lá. O que é quadrilátero? É um polígono de 4 lados. Eu trouxe aqui na imagem para vocês alguns casos de quadrilátero, veja bem. Cada um deles tem um nome específico. Olha lá, o quadrado, o losango, a gente vai ver cada um deles de forma particular, beleza? Então tá, eu trouxe alguns exemplos então, e o primeiro caso que eu trago a vocês é o paralelogramo. Olha o nome, paralelogramo. O que isso significa? Que ele tem lados paralelos, lados opostos paralelos, tá? Então, BC é paralelo com AD, e da mesma forma que AB é paralelo com CD. Para ser paralelogramo, os lados opostos são paralelos. E eu tenho vários casos de paralelogramos que a gente vai ver aqui, hein? Então, o paralelogramo ele tem algumas coisas especiais, algumas propriedades que vocês precisam entender e lembrar. A primeira delas é em relação aos ângulos. Ângulos opostos são congruentes. E o que significa congruentes, hein? Vamos lembrar? Congruente significa que ele tem a mesma medida. Então, em azul aqui, ó, esses ângulos possuem a mesma medida. E em amarelo também. Então, congruente, mesma medida. Analisando aqui também, outra informação importante é que a soma de dois ângulos que estão no mesmo lado aqui é sempre 180, beleza? 180 graus. Ok, em particular, a gente tem casos aí especiais de paralelogramo. Para eu calcular a área de um paralelogramo é base vezes altura. Lembrando que a altura ela tem que ser perpendicular à base. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus. E aí vem o primeiro caso particular aqui do paralelogramo, que é o retângulo. Retângulo é um polígono, é um quadrilátero, que possui todos os ângulos retos. Os 4 ângulos dele possuem 90 graus. Para ser retângulo, isso tem que acontecer. Área de retângulo, igualzinha, base vezes altura. Porém, olha aí, a base está lá embaixo e a altura é o lado CD. É o lado CD, então. Nesse caso, eu posso só multiplicar os lados para eu achar, então, a área do retângulo, hein? Outro caso especial é o losango. O que é o losango? O losango é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. Possuindo os 4 lados congruentes, para eu calcular a área aqui, como é que eu faço? Eu preciso entender 2 caras muito importantes aqui do losango, que é a diagonal maior, que sai do vértice A e vai lá no vértice C, diagonal maior, por isso D maiúsculo ou Dzão, e diagonal menor, que vai do vértice B para o vértice E, por isso Dzinho, menor. Tá bom, para eu calcular a área, então, eu vou calcular Dzão vezes Dzinho e vou dividir a resposta por 2, beleza? Bem tranquilo, então, área de losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. O que é o losango? É um quadrilátero que possui todos os lados congruentes. O quadrado, ele é um caso mais especial ainda. Por quê? O quadrado ele possui as propriedades do retângulo e ele possui as propriedades do losango. O quadrado, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Como os lados são iguais, eu coloquei ali o lado medindo L, né? Para eu calcular a área do quadrado, então, L vezes L. L vezes L, L ao quadrado, tá vendo aí? Então, a área do quadrado é L ao quadrado, beleza? Dando sequência aqui, a gente viu todos os paralelogramos, então. Quem são eles? O caso geral, paralelogramo em si, o retângulo, o losango, o quadrado. Qualquer um desses pode cair lá dentro da sua prova, hein? Além dos paralelogramos, tem outro caso de quadrilátero também que pode aparecer, que são conhecidos como trapézios. Quem são os trapézios, hein? Olha só, trapézio, ele possui
Base maior e base menor, dá uma olhada aqui, ó. Base maior, B maiúsculo e base menor. Para que um quadrilátero seja considerado um trapézio, o que ele precisa ter de especial? Dois lados paralelos entre si e os outros dois não. EF e CD não é paralelo, beleza? Agora, ED eu coloquei aqui como base maior e FC, eles são lados paralelos. Então, o trapézio ele tem dois lados paralelos e os outros dois não. A altura do trapézio, quando eu traço aqui, ela forma um ângulo de 90 graus, mas ela faz algo muito importante também, ela faz um triângulo retângulo. Pode ser que na sua prova, além dessas habilidades que eu citei aqui, ele queira que você aplique ali Teorema de Pitágoras para achar a altura do trapézio. Isso pode acontecer ali nos problemas envolvendo trapézio. Tá bom, 3 casos de trapézio. Quais são? E para todos eles, a gente vai usar a mesma formulazinha que eu vou voltar nela aqui, ó. 3 casos de trapézio. Eu tenho um trapézio escaleno, que possui os 4 lados diferentes, então todos os lados aqui são diferentes. ED é diferente de CD e por aí vai. É um trapézio escaleno. Eu tenho um trapézio aqui isósceles, a mesma ideia do triângulo, né? O que era o triângulo isósceles? Tem 2 lados iguais. O trapézio isósceles é aquele cara que tem 2 lados congruentes ali. O EF tem a mesma medida que o CD. Isso é um trapézio isósceles. Por fim, eu tenho um trapézio retângulo. Olha o nome, trapézio retângulo. Por que retângulo? Porque ele possui um ângulo reto. O ângulo reto ele tem 90 graus. Como que eu calculo área de trapézio? Olha lá, ó. Para todos eles, a formulazinha de área é a mesma. A área é base maior mais base menor, soma o primeiro, vezes a altura dividido por 2, beleza? Para qualquer trapézio. Agora vamos resolver uma questãozinha aqui do Enem sobre essa habilidade que a gente está discutindo hoje, hein? Habilidade 7 e habilidade 8. Galera, questão 161 do Enem de 2015. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Então tá bom, ele mostrou aqui uma quadra de basquete para a gente e chamou essa área aqui de área restritiva, que são os garrafões lá no jogo de basquete, né? Ele me deu a altura do trapézio, ele me deu a base maior, ele me deu a base menor, me deu os valores deles, inclusive. Agora vamos continuar aqui. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas. Então, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então, vamos entender o que aconteceu. Era um trapézio e agora vai ser um retângulo, beleza? E aí ele quer saber assim, após executar as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão que corresponde a letra A, B, C, D, E. Eu preciso saber se aumentou e o quanto que aumentou, beleza? Vamos resolver então a questão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar os dados importantes. Era um trapézio e se tornou um retângulo. Vou calcular então a área de trapézio e a área de retângulo. Trapézio, retângulo. Para eu calcular a área do trapézio, lembra lá da formulazinha? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 600, base menor 360, vezes 580 dividido por 2. Vou somar aqui 600 mais 360, 960, vezes 580 dividido por 2. Daqui para frente é continha. Faz a multiplicação e faz a divisão por 2. Achei a área ocupada pelo garrafão anterior. Agora vamos para a nova área ocupada. Base vezes altura, porque isso aqui é um retângulo, não é? Base vezes altura, 580 vezes 490, 284.200. O que aconteceu com a área, quando a gente compara aqui? Ela aumentou, não foi? Da área 1 para a área 2, ela aumentou. Faz a diferença, aumentou quanto, né? Faz a diferença, dá 5.800. Então, olha só, letra A, teve um aumento então aí de 5.800 centímetros quadrados, beleza? Galera, então por hoje é só. Assim finalizamos a nossa aula e contamos com você para a próxima aula de matemática no Goiás Bem no Enem.
Lembre-se, sem sacrifício não há vitória. Valeu! Com essa aula de geometria, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo sua audiência e fazendo um pedido. Dá uma moral pra gente lá nas redes sociais. Segue aí Goiás Bem no Enem no Instagram e no Facebook e também se inscreva em nosso canal no YouTube, combinado? Estou indo nessa, até semana que vem, um forte abraço e tchau, tchau!